quadro de análise de variância, onde que as variáveis analisadas foram o stand de plantas, altura de planta, comprimento da espiga, massa da espiga, número de grãos por espiga, massa de grãos por planta, rendimento de grãos e massa de 1.000 grãos. E somente as variáveis massa de 1.000 grãos e comprimento da espiga diferiram estatisticamente das demais. O figura 2, aqui nós temos o stand de planta, em plantas por metro para os devidos tratamentos, onde o stand maior foi do Versátilis e Versátilis dos tratamentos, com 61 plantas por metro, e o menor foi Tridium e Tebuconazole, não ocorrendo uma diferença tão grande entre eles. A altura de planta, então, em centímetro para os diferentes tratamentos, foi superior para os tratamentos Versátilis e Versátilis e Tebuco mais Cipres, em torno de 74 centímetros, sendo que a menor altura foi do tratamento Tilt mais Tilt, tendo 70,5 centímetros. O comprimento da espiga em centímetros para os tratamentos também foi superior para o tratamento Versátilis e Versátilis. Isso vai ser fundamental para explicar a tabela posteriormente. A massa da espiga, em gramas, para os diferentes tratamentos foram superiores para o tratamento orquestra-fusão e fusão e approach. Aqui, como eu falei anteriormente, temos a tabela do número de grãos por espiga em unidades, sendo que o tratamento Versátilis e Versátilis teve maiores unidades. Isso devido ao comprimento da espiga ser maior. Então, nós temos uma rax maior na planta, temos o maior número de espiguetas, e dentro dessas espiguetas vamos ter um maior número de grãos, tendo um maior número de grãos por área. O rendimento de grãos, então, em quilos por hectare para os diferentes tratamentos, sendo que o maior rendimento é o tratamento orquestra mais fusão, com 4.338 quilos por hectare. Em segundo lugar veio o tratamento Versátilis e Versátilis, com 4.299. O tratamento Versátilis não ficou em primeiro devido que o seu comprimento de espiga era maior, mas o seu número de grãos era maior também, mas a planta não teve fotoassimilado suficiente para ter um enchimento completo desses grãos. Então, o peso dos grãos ficou menor que o tratamento orquestra de fusão. O tratamento ficou em terceiro lugar, então foi o fusão em fusão com 4.118 kg por hectare. A massa de 1.000 grãos em gramas para os diferentes tratamentos foi superior, então, para o tratamento orquestra mais orquestra. Aqui nós temos os componentes de produtividade por um blipote, onde que nós temos os tratamentos, todos os tratamentos que são os triângulos. Quanto mais vermelho o tratamento é, maior o custo, e temos as variáveis analisadas também, com a contribuição das mesmas. Sendo que o tratamento 14, composto por orquestra e fusão, é o que teve a maior produtividade e tem uma afinidade com o comprimento da espiga e número de grãos por planta. Já o tratamento 6 possuiu um maior custo e não teve afinidade com quase nenhum das variáveis analisadas. Por outro lado, o tratamento 13, composto por fusão e approach, teve uma maior afinidade com o rendimento de grãos, massa de espiga e massa de grãos por planta. Aqui nós temos na tabela 4, da correlação linear entre os componentes avaliados, sendo que aqui só foi trazido as variáveis significativas. Temos variáveis negativas e positivas. As negativas são quando um valor está acima e outro abaixo, já quando ela é positiva, os dois valores estão acima, como a ferrugem da folha e os custos. Quanto mais ferrugem da folha eu vou ter nas plantas, então menor vai ser o custo delas. Como também, quanto mais giberela eu tenho, menor vai ser a sua altura. Quanto maior o stand de plantas, maior vai ser o rendimento de grão, devido que o stand é um dos componentes principais das produtividades, então vamos ter um maior número de espiga por área, então tendo um maior rendimento de grãos. Quando maior a massa de espiga, maior o rendimento de grãos, segue a mesma explicação que eu falei anteriormente o tamanho da espiga. Quanto maior o comprimento da espiga, maior vai ser o número de grãos por planta e a massa de grãos por planta. E também, quanto maior a precipitação, mais umidade relativa no ar nós vamos ter. Agora nós temos a figura 10, com o índice de infecção em porcentagem por ferrugem da folha, sendo que, como podemos observar na imagem, ela é caracterizada por umas pústulas de cor alaranjada até marrom, dando prejuízo na cultura.
sendo que o tratamento que teve o menor índice de infecção foi o Versátilis e Versátilis, com 3,75%, já o tratamento ausência teve uma infecção maior de 12,75%. E para o aparecimento dessas doenças, dessa e das demais que vão seguir, como citado anteriormente, nós temos que ter uma temperatura mais amena, uma alta umidade do ar e um período de molhamento foliar. Na figura 11, nós temos os índices de infecção em porcentagem por Gibberella, sendo que esta é uma doença de difícil controle e não temos nenhum fungicida registrado para o devido controle dessa doença. Sendo que nós temos que ter dois fatores para essa doença ocorrer. Nós temos que ter a planta em período de florescimento e chuvas nesse período, fazendo com que o tubo polínico da planta vai estar aberto e assim com a entrada de água ela leva o fungo para a espigueta e acomete a produção, deixando os grãos xoxos. E é de fácil observar na lavoura, devido que ela fica uma coloração meia rosa, alaranjada na espigueta. Sendo que a menor infecção se deu para o tratamento Mancozeb mais Tridium e a maior infecção para o tratamento Versátilis e Orquestra, com 4,75%. Já na figura 12, o índice de infecção em porcentagem da mancha marrom foi inferior para os tratamentos Versátilis Orquestra e Fusão e Cipres e Mancozeb, com 2,25%. Já a maior porcentagem de mancha marrom, maior índice de infecção foi para o tratamento Apoxe mais Apoxe. Essa é uma doença, então, que acomete muitas plantas, principalmente pela diminuição da área fotossintetizante. Então, como nós estamos no período de déficit hídrico, já vai ter uma redução, e quanto mais danos eu vou ter na folha, diminuindo a área fotossintetizante, mais vai ser a perca de produtividade. E ela acomete mais as plantas no estágio de enchimento de grãos, podendo levar de 20% a 80% as percas da produtividade. Já o índice de infecção em porcentagem por mancha amarela, como podemos observar na imagem, ela é uma mancha mais grande, mais alongada, fazendo com que tenha mais ainda diminuição da área fotossintetizante devido à necrose dos tecidos, como apresentei a imagem. E a infecção que teve, o tratamento que teve um menor índice de infecção foi o Cipres e Cipres, com 7,75%, e o maior índice de infecção foi a ausência, com 10,75%. Na figura 14, nós temos o índice de infecção em porcentagem para mal do pé para os diferentes tratamentos, sendo que essa é uma doença de muito difícil controle, sendo que o que favorece ela é o monocultivo, e o produtor vinha utilizando sempre soja e trigo na área, e somente a rotação de cultura para ter uma maior eficiência no controle dessa doença. Ela pode ser facilmente observada no local, ela ocorre em reboleiras, as plantas aparecem secas, e quando você puxa a planta para destacar ela do solo, ela se desprende facilmente, devido ao apodrecimento precoce das raízes, que é o que essa doença causa. Sendo que a infecção foi menor para o tratamento Mancozeb mais Mancozeb, com 5,50% de infecção. Já as maiores infecções aconteceram para o tratamento Tridium mais Tebuco e Apoxe mais Apoxe, com 10% de infecção. Em relação aos custos, em reais, nós temos aqui que o tratamento ausência foi o que teve o menor custo, isso devido a que não teve nenhum fungicida utilizado nele, e esse valor de R$ 3.093 foi igual para todos os tratamentos, que nesse valor está contado a adubação, semente, ureia e os produtos para os herbicidas, e o que só difere do tratamento ausência para os demais é o valor dos fungicidas usados nas devidas doses, sendo que os maiores custos se deu para o tratamento Versátilis e Versátilis, com R$ 3.497. Então, como conclusão, o manejo composto por Versátilis mais Versátilis com custo de R$ 3.497 apresentou uma superioridade para as variáveis analisadas, comprimento da espiga, número de grãos por planta, ferrugem da folha, e constava com uma produtividade de 4.299 kg por hectare. Todavia, o tratamento com maior produção foi Orquestra e Fusão, na ordem de 4.338 kg por hectare, tendo um custo com o valor de R$ 3.164, então tendo um custo inferior ao tratamento Versátilis mais Versátilis. O tratamento Fusão apresentou a menor massa de espiga e menor massa de grãos por planta, igualmente ao tratamento Cipres mais Mancozeb.
Todavia, o tratamento simples mais mancozeb apresentou um maior comprimento da espiga, mas ainda sendo inferior ao rendimento de grãos do tratamento fusão-infusão. Em relação ao custo-benefício, então, entre os 20 manejos utilizados, temos o tratamento composto por orquestra mais fusão, onde seu rendimento foi superior a todos os avaliados, todavia seus custos foram baixos, próximo ao tratamento testemunha, evidenciando assim que este é o tratamento mais rentável. E nós temos algumas referências, e obrigado pela atenção, queria agradecer então aos meus amigos que foram ajudar lá a fazer as aplicações, o professor Ivan por ter ajudado também bastante, o meu irmão, meu pai, meu tio, que ajudaram bastante no TCC, devido que a área se localizava lá em São Borja, eu não podia estar muito em cima disso aí. Também agradecer a Dani, que ajudou bastante nas correções para deixar o trabalho certo.